E as pastoras se uniram aí, resolveram montar uma mesa aí, foi uma bênção, né? Muito obrigada. Vocês merecem, viu? Uma salva de palmas para os pais. Amém, amém. Já tem um bom tempo, assim, que a palavra de Deus tem falado bastante ao meu coração sobre confiança. Confiança é algo que nós temos que ter em todo momento ao nosso Pai. Se nós não tivermos confiança, nós não vamos conseguir. E o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre as provas que nós vivemos todos os dias. Todos os dias nós temos uma prova. E muitas vezes nós somos provados pelo próprio Deus. A maioria das vezes. Então hoje nós temos algo aqui para aprender juntos aqui com Abacuque. Eu gostaria que vocês abrissem em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Lá no final da Bíblia, quase. Tem Daniel, depois é Abacuque. Miqueias, profeta. Quem achou pode se colocar de pé em respeito à palavra de Deus, amém? Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 16. Todo mundo achou? Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim: Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram e os meus ossos desfaleceram. As minhas pernas vacilavam. Tranquilo. Esperei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral e nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei, no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Vou repetir esse versículo. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Amém? Senhor, obrigada, Senhor, por esta manhã, Deus. Eu quero, Deus, te agradecer porque a tua presença já é notada no nosso meio, Deus. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui, Deus, para receber o que o Senhor tem de melhor para nós, Pai, do alto e do céu. Porque nós sabemos que sem o Senhor nada nós somos, Deus. Obrigada, Deus, por cada família que aqui está representada hoje, Pai, famílias benditas do Senhor. Obrigada por todos os pais, Pai, que estão aqui hoje neste dia. Obrigada porque a tua palavra é santa, Deus. Obrigada por esse momento que o Senhor cresça, cresça, cresça e que eu diminua, Deus. Para que tudo aquilo que o Senhor tem para falar hoje aqui, Deus, seja colocado diante do teu altar. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém? E amém. Pode se assentar, igreja. Amém? Abacuque, nessa época, ele estava passando por uma provação e por um desespero. A maldade e a opressão o cercavam. Lembrando que esse capítulo aqui de Abacuque, nessa época aqui, ele foi escrito a 605 a.C. E com certeza serve para nós nos dias de hoje. Esse mesmo tema e esse mesmo texto. Muitas vezes, nós mesmos nos perguntamos aonde está o Senhor, que foi o que Abacuque fez. Abacuque, no meio de tudo aquilo que ele estava vivendo, frustrado, ele pergunta para o Senhor, aonde que o Senhor está no meio de tudo isso? E nós sabemos que lá no primeiro capítulo de Abacuque, são só 3 capítulos, no primeiro capítulo, houve-se uma queixa de Abacuque em relação ao Senhor.
E ele falou: até quando, Senhor, eu clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando eu gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. E assim chega Abacuque aqui no capítulo 3, simplesmente perguntando para o Senhor: até quando e até quando nós vamos passar por tudo isso? Nós tivemos uma pandemia, 2 anos de pandemia, e agora nós tivemos uma tragédia aqui no Rio Grande do Sul. E na época da pandemia, muita gente perguntava: aonde que está Deus? Por que tanta gente está morrendo? Por que tanta gente está indo embora? E no Rio Grande do Sul não foi diferente. Aonde estava Deus? Deus estava na provisão, Deus estava na ajuda, Deus estava na água que chegava, Deus estava nos mantimentos, Deus estava em todo lugar. Mas Abacuque fez o que muitas vezes nós fazemos. Aonde está o Senhor? Muitas vezes nós agimos dessa forma. E Deus se revelou ali, Ele revelou o seu plano ali para ajudar. Porque no 2º capítulo, se você ler em casa, Ele revela o plano que Ele teria ali para ajudar. O plano que Ele teria seria que os babilônios, eles invadiriam Judá e levaria todo aquele povo para o exílio. E nós sabemos muito bem que os babilônicos é uma nação cruel, é uma nação impiedosa, é uma nação apavorante, é uma nação temível, é uma nação que cria as suas próprias justiças. E assim Abacuque recebe essa notícia. Pela rebelião, ao se recusar e a se arrepender, era que Judá estava passando por tudo isso. A Babilônia invadiria e o povo iria para o exílio. Independente de qualquer circunstância que Abacuque estivesse vivendo naquele momento, Abacuque escolheu se alegrar no Senhor. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei quais são as provas que você tem passado. Mas o que Deus quer liberar para você hoje é que você pode se alegrar na presença dEle. Quando você está no meio de uma situação perturbada, muitas vezes você está cansado de ver maldade, de ver injustiça. E muitas vezes a gente pergunta: onde está Deus? Talvez nessa manhã a sua fé e a minha fé esteja sendo provada. E nós vamos aprender um pouquinho aqui com Abacuque. Quais são 2 áreas, igreja? 2 áreas da sua vida, do seu interior, que Deus vai testar. As 2 áreas que Deus sempre vai nos testar é o nosso coração e a nossa mente. Lá em 1 Crônicas 29:17, Davi ele faz uma oração quando eles estavam reconstruindo o templo. 1 Crônicas 29:17. E Davi diz assim: sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agrada com a integridade. Deus sempre vai sondar os nossos corações. E Deus sempre vai se agradar das nossas integridades diante dele, igreja. Se não for dessa forma, nós não vamos conseguir. Nós não somos íntegros quando estamos diante das pessoas. Nós somos íntegros quando ninguém nos vê. Outro dia eu estava na padaria, fui comer um lanche à tarde, e eu comi o lanche. Na hora que eu fui pagar, a moça virou para mim e falou assim: olha, dá a sua comanda. Eu dei minha comanda e eles não tinham marcado o lanche. Eles tinham marcado só o refrigerante e umas coisas que eu tinha pego, pãozinho, umas coisas que eu tinha pego. E quando eu vi que ela falou o valor, eu sabia que não tinha marcado o lanche, porque eu estou acostumada a comer lanche ali. E eu falei assim: não, vocês esqueceram do lanche. Eu poderia ter saído dali e falado: a padaria, né? Tudo tão caro, né? O que é um lanche para padaria? Mas esse lanche não é para padaria, era para mim. Porque é aí que Deus vai provar a nossa integridade. Aonde ninguém está nos vendo.
E só nós com Deus que sabemos. Eu voltei ali e falei, não, está errado. Esse valor está sem o lanche. E aí ela cobrou o lanche. Esse é um testemunho meu. Deus vai usar sempre, igreja, circunstâncias, coisas e pessoas para testar eu e você. Cada um de nós. Deus vai usar. Em Êxodo, capítulo 16, ali fala um pouco sobre quando o Senhor mandava maná do céu. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, eu porei à prova para ver se segue ou não as minhas instruções. O que aconteceu com aquele povo? Aquele povo pegava maná para uma semana. Vamos falar para 15 dias? Povo terrível. Mas a palavra de Deus falou que era para pegar para o dia o pão. E eles não pegavam. Eles pegavam para mais dias. O que acontecia com os pães de mais dias? Estragava. Então Deus em todo momento vai estar testando cada um de nós. Em Jeremias 11, 20, havia uma conspiração contra Jeremias nesse capítulo. E Jeremias vira e fala assim ao Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente. Espero ver a tua integridade sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Todas as vezes que nós tivermos problemas, igreja, porque nós vamos ter. Na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, talvez onde você trabalha, às vezes na igreja, nós vamos ter problema, mas o que nós precisamos é se ajoelhar e falar, Senhor, julgue a minha causa. Como Jeremias fez aqui, a tua vingança sobre eles, pois a ti eu expus a minha causa. A vingança não é nossa, é do Senhor, porque Ele é o justo juiz. É Ele que faz sobre a minha e a sua vida. Deus permite muitas vezes, igreja, a existência de religiões falsas lado a lado com o cristianismo. Nós enfrentamos muito isso. Ele permite, Ele sempre vai permitir para provar a minha e a sua fé. Para provar até onde nós vamos. Até onde nós vamos falar do Evangelho. Até onde nós vamos falar de Jesus sem ter vergonha. De verdadeiramente levantar essa bandeira que é Jesus. Caminhar com a Bíblia. Levar a Bíblia. Falar de Jesus. É isso que o Senhor espera de mim e de você nessa manhã. Deus sempre vai permitir tudo isso sobre o nosso meio. Em Deuteronômio 13, do versículo 1 ao versículo 14, eu não coloquei aqui, mas se você puder colocar, você que está aí na cabine de som, vocês vão ver que nessa época aqui, houve um impacto muito grande de se compreender ali a dependência da fé daquele povo. E não existia. Todas as provas vão vir de Deus. A maioria da sua vida vai vir de Deus. Em Jó foi provado. Jesus também foi provado. Jesus, depois de 40 dias que ele ficou de jejum, ele foi para o deserto. E quando ele chegou no deserto, depois de 40 dias, houve ali uma tentação sobre a vida de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós estamos falando da palavra santa do Senhor. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos e ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra.
Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-te daqui, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e serviram. Jesus foi provado. Jó foi provado quando passou por toda aquela situação de doença, de enfermidade. E aquela foi uma prova que Deus colocou sobre a vida dele, não para honrar Jó, para honrar o Senhor. Era o Senhor que ia ser honrado ali. E tudo que vocês podem imaginar, que você já conhece, aconteceu com Jó. Jó perdeu filhos, Jó ficou enfermo, Jó ficou com o corpo todo machucado. Mas como que termina a vida de Jó? O homem mais rico, na verdade 3 vezes mais daquilo que ele tinha. E Deus ainda deu filhos também para Jó. Então, quando nós confiamos no Senhor, quando essa confiança em meio a todas essas provas que nós vivemos, nós confiamos no Senhor, com certeza o Senhor fará por mim e fará por vocês. Todas as provas virão de Deus. Como você sabe que você está sendo provado ou não pelo Senhor? Como que você sabe? Em Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao 14, diz que quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. A prova é diferente da tentação. A prova vem para nos fortalecer. A tentação, muitas vezes, vem para nos derrubar. Mas nós temos que fazer igual Jesus fez. Sai daqui, Satanás, que aqui você não tem poder. Aqui você não fala, aqui você não triunfa. Porque nós temos um Deus poderoso que faz. Nós temos um Deus que nos acolhe, que nos abraça. Lá em Tiago 1, do versículo 13 ao 14, que eu estava comentando, que diz que quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, ele gera a morte. Em Tiago também, eu gosto muito do livro de Tiago, no versículo 1, no capítulo 1, do versículo 3 ao 4, diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar a vocês coisa alguma. A própria palavra de Deus fala para nós sobre perseverança e sobre nós estarmos firmados totalmente numa fé total ao Senhor. Até quando? Ali Abacuque pergunta, até quando e até quando vai acontecer todas essas coisas? E o Senhor está verdadeiramente no comando de todas as coisas. Lá em Deuteronômio, quando aquele povo brilhou ali durante 40 anos, os israelitas no deserto, ali foi uma das maiores provas que aquele povo viveu. Ali existia um propósito muito grande sobre aquela prova. Torná-los humildes e disciplinados. Coisa difícil hoje, né, igreja? Humildes e disciplinados. Já naquela época acontecia isso. Eles eram um povo totalmente desobediente. Deus tinha prometido ali para eles a terra de Canaã. E o que aconteceu ali? Os israelitas se rebelaram contra o Senhor. Naquele momento, eles recusaram entrar na terra. E a recusa aconteceu porque os israelitas não confiaram em Deus. Confiaram nas suas próprias mãos, nas suas próprias convicções. E lá em Deuteronômio 9:23 fala,
Eu não coloquei aqui, mas ali fala, quando o Senhor os enviou a Cardes Barneia, e falou para eles, entram lá, tome a terra de vocês, tome posse da terra. E eles se rebelaram contra o Senhor. É sobre esta passagem que eu estou falando. Eles se rebelaram. Eles poderiam ter confiado em Deus, porque Deus daria vitória para eles, nessa época aqui, para eles terem entrado. Mas eles se rebelaram, eles preferiram confiar neles mesmos. E eles fugiram. A Bíblia fala que eles literalmente fugiram. Quando eu estiver enfrentando qualquer prova, qualquer teste que nós estaremos enfrentando na nossa vida, você também vai ter uma escolha para fazer. Você terá que fazer uma escolha. Ou você vai seguir com o Senhor, ou você vai seguir na sua própria vontade, no seu próprio desejo e da forma que você acha que é o certo. E a maioria das vezes não é o certo, é o errado. Porque a nossa dependência tem que estar totalmente no Senhor. Se não for através dele, nós não vamos conseguir. Existia muita incredulidade naquela terra. E aquele povo enfrentou essa prova. E essa prova eles falharam. Eles não passaram nessa prova. Eles poderiam ter confiado no Senhor, mas não confiaram. A dependência, muitas vezes, do eu, igreja, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente acha que está certa, vai resultar, muitas vezes, em corrupção e engano. Porque nós achamos que estamos certos. E é da nossa forma e não pode ser do jeito diferente. Mas se você depender de Deus, Ele vai produzir na tua vida uma capacidade de você e eu se alegrar nele. Qualquer circunstância que você possa viver, como Abacuque viveu aqui, no versículo 18 ele diz assim, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei. E é nessa alegria que o Senhor fala nessa manhã, para qualquer prova que você estiver, que você verdadeiramente viva essa alegria com Deus. Eu quero deixar uma pergunta para vocês meditarem sobre ela nessa manhã. Quando que você teve uma experiência de pés como os de servos? Essa é uma pergunta para a gente ficar meditando sobre ela. Porque muitas vezes não queremos ser servos. Não queremos. E a gente entende aqui que Abacuque, no pior momento da vida dele, ele preferiu descansar no Senhor. Ele se colocou diante do Senhor. E nós, muitas vezes passamos por lutas e questionamos o tempo todo o Senhor. Talvez você esteja sendo hoje provado. Não sei, a tua vida, eu sei da minha. Mas possa ter uma consciência clara de que com o Senhor, toda e qualquer prova que você vier passar, se você confiar nele, você vai verdadeiramente vencer. Se você confiar no poder do mundo, eu poderia falar um monte de versículos aqui para vocês. Talvez você possa confiar em armas, riquezas, amigos ou familiares, que até foi comentado aqui antes de abrir o culto, no louvor. Às vezes você pode até confiar em vizinho, e muitas vezes no seu próprio entendimento. Tem que ser desta forma. Você ficará desapontado ou ficará desapontada. Se você depender do homem, da força do homem, você vai ficar desapontado. Ou você vai se frustrar, que é o que tem acontecido hoje. Todavia, o Senhor é bom, igreja. O Senhor é bom em todo o tempo. Ele é um refúgio em tempo de angústia. Assim como diz a palavra dele, ele protege aqueles que confiam nele. Aqueles que confiam nele vai se encher de alegria, de paz e de esperança. Lá em Provérbios 3:5 diz, confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoiem em seu próprio entendimento. Não vai dar certo no nosso próprio entendimento, na nossa própria vontade. Tem que ser exatamente na vontade e no querer do Senhor. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. O Senhor tem falado muito forte no meu coração sobre confiança. E já tem um bom tempo já que Deus tem falado bastante aqui na igreja
sobre muitos temas que nós, como cristão, igreja, temos que verdadeiramente tomar como posse isso para a nossa vida. Nós estamos num tempo muito difícil, num tempo em que as pessoas não têm mais paciência com nada, num tempo em que verdadeiramente as pessoas estão sendo totalmente retalhadas pelo inimigo, e a gente sabe que ele é terrível. Em Zacarias, capítulo 13, no versículo 9, esse capítulo, igreja, depois vocês leem em casa, ele fala sobre a eliminação dos profetas, ele fala sobre os pastores feridos, e ele fala também sobre as ovelhas dispersas. Nunca se houve um tempo na humanidade em que as ovelhas estivessem tão dispersas. Ovelha não quer mais seguir o seu pastor. Ela quer fazer as coisas do jeito dela. As ovelhas estão tão dispersas que se o Senhor Jesus voltar hoje, muitos não vão ver, porque estão preocupados com todas as coisas do mundo, menos com as coisas de Deus. Será que você tem um tempo para tirar com o Senhor, de ler a palavra dele? Ou você acha que isso é religiosidade? Isso não é religiosidade. Isso é amor a Deus. Tirar um tempo de palavra, de meditação, de louvor, de verdadeiramente vivenciar essa palavra que está aqui, que é a palavra de Deus. Porque só essa palavra aqui, só, Deus deixou para nós, é só a igreja, não é só. É tudo que nós temos. Tudo que nós temos, Deus deixou na Bíblia para nós. Eu estava conversando com a irmã, e ela falou, eu estava lendo ali em Zacarias, eu estava lendo ali em Reis, toda a história da humanidade nossa, que começou de lá de trás, tudo aquilo que aconteceu com aquele povo está hoje, aí na faixa de Gaza, que muitos de nós até não entendemos. Por que tanta guerra? Mas isso não vem de agora, isso vem de longe. Mas existe um livro para nós, esse chama-se Bíblia. É a nossa vida está aqui. Ele é um livro que a história dele vai nos fortalecer, porque pode ser também a nossa história hoje. Ele é um livro de instrução, porque sem a palavra de Deus você não tem instrução para a tua vida. Se você seguir na sua vontade, no seu querer, não vai dar certo. E a palavra de Deus é um livro que fala sobre o cumprimento da palavra. E nós estamos vivendo o cumprimento da palavra hoje. Não é mais o nosso querer, a nossa vontade. É o que realmente o Senhor tem para nós na palavra dele. Então que vocês possam meditar sobre esse capítulo de Abacuque. Abacuque resolveu se alegrar. Quantos de nós hoje que estamos aqui, que estamos alegres? Ninguém está alegre hoje? Depois de um café daqueles maravilhoso, todo mundo, pão de queijo estava bom também, né? É do meu filho, viu? É importante que a gente venha verdadeiramente vivenciar e viver a palavra de Deus. Eliminação dos profetas, nós estamos nesse tempo também, igreja. Nós estamos num tempo que aquele que tem se levantado para levar a palavra, a boa palavra, a semente, muitas vezes tem sido confundido. Muitas vezes tem sido confundido. Mas Deus, até os dias de hoje, ainda tem os profetas dele. Os profetas que se ajoelham, os profetas que oram a palavra de Deus, que declaram a palavra de Deus. Os profetas que verdadeiramente vivem a palavra de Deus. Deus tem levantado profetas, igreja. E quando a gente fala também aqui de pastores feridos, como que nós estamos hoje na humanidade? É muita gente ferida. É muita gente que não quer mais vir na igreja por causa de um, por causa do outro, por causa daquele, por causa daquilo. É outro que sai daqui, vai para lá, pula para aqui, pula para lá. Igreja, isso é muito sério. Esse povo tem que ser restaurado. Povo ferido. Todo esse capítulo aqui de Zacarias fala muito sobre isso. Leiam em casa, porque eu gostaria de trazer mais coisa aqui, mas o tempo é curto. Mas leiam em casa, igreja, para que a gente possa tomar posse verdadeiramente de tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos nos colocar em pé? A palavra foi uma palavra curta, uma palavra simples, mas uma palavra que fala de confiança sobre provas. Nós teremos provas, igreja.
E a maioria das vezes que Deus estiver nos provando, é porque Ele está nos levando para um patamar um pouco mais alto. Eu não estou falando de púlpito. Não estou falando desse patamar. Eu estou falando do patamar da tua casa, da tua vida. Eu estou falando do patamar dos seus filhos, da tua herança, do teu trabalho, de tudo aquilo que você, como ser humano, hoje vive aqui. Você vai ter lutas e eu vou ter lutas. E nós vamos orar sobre isso hoje. Amém? Nós vamos declarar a alegria de Abacuque nessa manhã, nesse púlpito. Oh Deus, obrigada, Senhor, por esta manhã, Deus. Oh Pai, nós queremos consagrar, Deus, a tua casa, o teu púlpito. Pai, nós queremos consagrar todas essas famílias que aqui estão diante de ti, Deus. Pai, nós sabemos que nada nós podemos se não for do Senhor, Pai. Pai, que o Senhor continue conosco, Pai, nesse dia. Nos ajude, Senhor, a passar por tantas provas, Pai, que ainda passaremos, Deus. Porque estamos te esperando, Senhor, e sabemos que logo estaremos diante de ti, Deus. Nos ajude, Senhor, a ter apetite pela tua palavra. Nos ajude, Senhor, na leitura da tua palavra. Fale conosco, Pai, através do seu livro, Pai. Fale conosco, Pai, no profundo, Pai, no oculto. Porque nós precisamos o tempo todo escutar a tua voz, Pai. É a tua palavra que cura, é a tua palavra que liberta. É a tua palavra que traz renovo. É a tua palavra que traz comunhão, como se ouve aqui nessa manhã, Deus. Oh, Pai, muito obrigada por esse dia, Deus. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez e pelas coisas que o Senhor ainda há de fazer, Pai, por cada um de nós. Nós louvamos e engrandecemos, Pai, o teu santo nome nesta manhã, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém, amém, amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor? Amém? Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha.